Naquela noite, o vento que soprava do Rio das Velhas era frio e cortante, penetrando até os ossos. 3 lavradores que voltavam para casa mais cedo do que o habitual pararam de repente. Vindo de dentro de um vasto campo de capim-elefante, mais alto que a cabeça de um homem, emanava um cheiro fétido, tão intenso que seus peitos se apertaram. Um deles, reunindo coragem, apontou a lanterna na direção do matagal. E naquele instante seus joelhos quase cederam. Entre as folhas de capim que se moviam lentamente com o vento, o corpo de um homem jazia de lado, coberto de manchas escuras que pareciam sombras da noite grudadas na folhagem. Não se ouvia o som de nenhum animal, nenhum farfalhar, apenas um silêncio aterrador que os fazia sentir como se estivessem sendo observados por algo invisível. Naquela curva do rio, um mistério sombrio começava a se desvendar, e o que a polícia descobriria em seguida deixaria toda a pequena cidade de Coroado sem dormir por muitas noites. Amanhã em Coroado, uma pacata cidade mineira aninhada nas margens do Rio das Velhas, geralmente começava com o canto dos galos vindo dos quintais e o cheiro de terra molhada que subia das margens do rio. Mas naquele final de novembro de 2023, a atmosfera parecia estranha desde antes do sol nascer por completo. O ar estava mais pesado, o vento mais gelado, e alguns moradores caminhavam com passos inquietos, como se carregassem um mau pressentimento. Numa das ruelas perto do mercado municipal, a casa de Arthur Gomes estava silenciosa. Sua esposa, Sofia, estava de pé na porta desde a madrugada, segurando o celular do marido que ele havia esquecido em casa na noite anterior, pois levará consigo o aparelho reserva. Arthur, um mototaxista conhecido por sua simpatia, nunca voltava tarde sem avisar. Mas naquela noite, depois de aceitar uma corrida por volta das 8, ele simplesmente desapareceu. Suas mensagens não eram lidas, as chamadas não eram atendidas. E desde as 9 da noite, seu rastro digital havia sumido. Sofia tentava se acalmar. Talvez Arthur tivesse pego um passageiro para uma cidade distante, como Belo Horizonte. Talvez o sinal tivesse se perdido. Ou a bateria do celular reserva tivesse acabado. Mas quanto mais o tempo passava, mais seu coração parecia ser mordido por algo gelado. Ela rezava para que tudo estivesse bem, mas a ansiedade não a abandonava. Não muito longe dali, em uma velha ponte de madeira que ligava os campos à estrada principal, um jovem chamado Lucas Almeida estava sentado, observando a superfície escura do rio. Seus cabelos estavam emaranhados, seus olhos vermelhos e suas mãos tremiam levemente. Ele era conhecido na cidade como um jovem problemático usuário de crack, que frequentemente desaparecia de casa e já fora pego algumas vezes roubando pequenos objetos. Naquela manhã, ele exibia um sorriso fino. Não por felicidade, mas por sentir que o plano que executará na noite anterior havia corrido bem demais. Aquele sorriso escondia algo sombrio. Algo que ele mesmo sabia que não poderia esconder para sempre. Enquanto isso, na delegacia de Coroado, o dia começava a ficar agitado. O delegado Ricardo Mendes mal havia colocado sua pasta sobre a mesa quando um de seus investigadores entrou correndo, trazendo um relato de moradores. Um corpo de um homem fora encontrado em um campo de capim-elefante perto do Rio das Velhas. A área era isolada, longe das casas, e muitas vezes considerada mal assombrada. Mendes suspirou profundamente. Ele sabia, por experiência, que locais como aquele raramente traziam boas notícias. Sem hesitar, ele ordenou que a equipe de perícia, a unidade de investigação e alguns policiais da patrulha o acompanhassem até o local. As viaturas da Polícia Civil avançaram rapidamente pela estrada de terra, ladeada apenas por mato alto. Quando chegaram, os 3 lavradores que primeiro encontraram o corpo ainda estavam ali, paralisados pelo medo. O cheiro de decomposição era nauseante por trás do capim-elefante, cujas folhas se moviam como uma cortina macabra. Os homens apontaram a localização com as mãos trêmulas. A equipe de perícia começou a trabalhar. A área foi isolada com fita e os curiosos foram afastados. O delegado Mendes se agachou para examinar o solo. Ele viu marcas de algo pesado, como um corpo sendo arrastado. A terra estava afundada em alguns pontos e havia respingos de uma substância escura na vegetação.
Não muito longe, um boné vermelho estava caído de lado, com uma mancha acastanhada. Uma sandália havaianas foi encontrada na beira de um pequeno barranco. Tudo parecia fragmentos de uma história trágica e incompleta. Quando o corpo foi examinado, sua condição fez alguns dos policiais mais jovens engolirem em seco. Havia vários cortes profundos no pescoço e múltiplas perfurações no peito, indicando que o agressor agiu com um ódio ou pânico extremos. Mendes fechou os olhos por um momento. Isso não era uma briga comum. Era um assassinato cometido com total intenção. Ao tentar identificar a vítima, não encontraram nenhum documento. No entanto, a notícia da descoberta do corpo se espalhou rapidamente pela cidade. E não demorou muito para que uma moradora desesperada ligasse para a delegacia informando que seu marido, Arthur Gomes, não voltará para casa. A polícia pediu que Sofia fosse ao local. Seu choro ecoou pela clareira quando ela viu o boné vermelho que Arthur sempre usava para trabalhar. Ela quase desabou ao ver o rosto rígido e pálido de seu marido. Os policiais tiveram que ampará-la. Alguns moradores que também foram ao local choravam em silêncio. Arthur era conhecido como um homem bom, um trabalhador honesto que nunca criava problemas. Sua morte enviou uma onda de medo por toda Coroado. Quando o celular reserva de Arthur foi examinado, algo suspeito surgiu. A última chamada recebida era de um número desconhecido, às 8 horas da noite, exatamente antes de Arthur desaparecer. Mendes imediatamente acionou a equipe de análise para rastrear o número. Antes mesmo que a equipe retornasse, um senhor idoso se aproximou do posto policial improvisado no local. Seu nome era Jonas. Com a voz trêmula, ele confessou ter ouvido uma discussão entre dois homens perto do rio, por volta das 8 e pouco da noite. Ele não ousou se aproximar, pois a área era escura e tinha fama de perigosa. Mas ele ouviu claramente alguém gritar por socorro, um grito curto, seguido por um silêncio absoluto. Essa informação se tornou uma peça crucial no quebra-cabeça que começava a se formar. O horário da chamada, o desaparecimento de Arthur, o testemunho do som da briga e a condição do corpo, tudo se alinhava. Uma conclusão começou a surgir na mente de Mendes: a última pessoa que ligou para Arthur foi quem o atraiu para uma armadilha mortal. E enquanto toda Coroado estava de luto, em outro canto da cidade, Lucas Almeida enxugava o suor da testa, sem saber que os pequenos rastros que deixará naquela noite já apontavam diretamente para ele. O céu de Coroado começou a tingir-se de vermelho enquanto o sol descia lentamente, mas a delegacia ficava cada vez mais movimentada. Após a confirmação da identidade da vítima como Arthur Gomes, o delegado Ricardo Mendes convocou uma reunião de emergência na sala de investigações. Os rostos dos agentes estavam tensos. Este não era apenas um homicídio comum. Era um assassinato executado com crueldade, de forma sistemática, e o autor claramente pensou com calma suficiente para escolher um local extremamente isolado. Mendes abriu uma pasta grossa que acabará de receber da equipe técnica. Vamos começar pelo mais óbvio, a última chamada. Ele apontou para a tela de um monitor. Há uma chamada recebida às 20 horas em ponto. O número não está registrado em nome de ninguém, pois usa um chip pré-pago barato, fácil de descartar. No entanto, há outro sinal que apareceu: o número permaneceu ativo por cerca de 10 minutos após a chamada. Isso foi o suficiente para a equipe de triangulação estimar a área de origem da ligação. Quase certamente veio dos arredores da Vila Esperança, disse um dos investigadores. A sala ficou em silêncio. Vila Esperança era um bairro com má reputação, um lugar onde muitos jovens se perdiam no uso de drogas, um ponto de transações ilícitas e refúgio para aqueles que viviam à margem da sociedade. O nome de Lucas Almeida não era estranho ali. Procurem qualquer pessoa que tenha alguma ligação com Arthur na Vila Esperança, ordenou Mendes. Qualquer um que já tenha contratado seus serviços, brigado com ele ou tido alguma pendência financeira. Enquanto a equipe se movia do outro lado da cidade, Lucas Almeida caminhava rapidamente por um beco estreito em direção a uma casa abandonada, frequentemente usada como ponto de encontro para usuários de drogas. Seus olhos estavam inquietos, sua respiração curta.
Ele já tinha ouvido os boatos sobre a descoberta do corpo através dos cochichos dos vizinhos. Embora ninguém tivesse mencionado o nome da vítima, Lucas sentia o peito apertar. Ele sabia quem havia sido encontrado e sabia que a polícia não pararia até encontrar o culpado. Na casa abandonada, seu amigo da mesma idade, Bruno, mexia em um celular. Ei, Lucas, hoje de tarde estava um movimento danado na beira do rio. A polícia estava lá em peso. Dizem que acharam um corpo, cara. Bruno riu baixo, como se fosse algo engraçado. Lucas engoliu em seco. Parece que foi assassinato. O lugar é bem perto daquela oficina velha. O pessoal tá falando que o corpo estava cheio de facadas. Caramba, mano, quem fez isso deve ser um psicopata. As palavras foram como punhais frios perfurando a nuca de Lucas. Suas mãos trêmulas tornaram-se ainda mais difíceis de esconder, mas ele tentou forçar um sorriso. Loucura isso. Quem teria coragem de matar alguém ali? É escuro pra caramba. Bruno não percebeu a mudança no comportamento de Lucas, mas outra pessoa notou. Um homem mais velho sentado num canto da sala, seu Manuel, observava Lucas por trás da fumaça de um cigarro de palha. Manuel vivia naquele bairro há muito tempo e sabia que alguém culpado nunca consegue esconder completamente o medo. Ô moleque, disse Manuel com a voz grave. Por que você está tão pálido? Parece que viu assombração. Lucas ficou paralisado. Por alguns segundos, não encontrou uma resposta. Mas antes que Manuel pudesse perguntar mais, o som alto de uma moto foi ouvido do lado de fora. Outros jovens entraram, dizendo que a polícia estava começando a fazer um levantamento das pessoas na Vila Esperança. Lucas sentiu os joelhos fraquejarem. Ele sabia que seu tempo estava se esgotando. Enquanto isso, na delegacia, a equipe de investigação encontrou algo importante. Arthur foi visto pela última vez por uma câmera de segurança de rua, que o gravou passando por volta das 20h05. Ele pilotava sua moto e parecia levar um passageiro, um homem usando uma jaqueta preta e um capacete escuro. A imagem estava borrada, mas era claro o suficiente para ver a altura e a constituição física. Esta é a nossa primeira chave, disse Mendes. Precisamos descobrir quem era o homem que Arthur levava naquela noite. Mendes então pediu que a equipe fosse diretamente para a Vila Esperança. Eles começaram a registrar cada jovem com uma jaqueta preta, cada pessoa que parecia nervosa, cada um conhecido por causar problemas. Alguns se esquivaram, outros ficaram irritados, alguns tentaram fugir, mas todos foram interrogados. Quando o nome de Lucas Almeida surgiu na lista, Mendes franziu a testa imediatamente. Leve-me à casa dele. No entanto, quando chegaram, a casa de Lucas estava vazia. A janela estava aberta, sandálias espalhadas, mas não havia sinal dele. Sua família disse que Lucas havia saído de manhã e não voltará mais. Ele mudou nos últimos 2 dias, disse sua mãe com a voz baixa. Não come e não fala. Parece que está escondendo alguma coisa. Mendes registrou cada palavra. Ao anoitecer, a polícia recebeu uma nova informação. O dono de um boteco na beira da estrada afirmou ter visto um jovem passar por sua loja na noite anterior, por volta das 9h, andando apressado e com as roupas sujas de terra. O comerciante lembrava-se do rosto, Lucas Almeida. O depoimento fortaleceu a suspeita. Mas na reunião, Mendes ainda não queria apontar Lucas como o principal suspeito. Precisamos de algo mais forte do que apenas testemunhas oculares, disse ele. Precisamos de provas materiais. Não muito tempo depois, uma descoberta crucial surgiu entre o capim-elefante. A equipe de perícia encontrou um pequeno pedaço de tecido preto preso em uma folha. Ao ser examinado, o tecido correspondia ao tipo de jaqueta que Lucas costumava usar, uma jaqueta barata, comumente vendida em feiras. Mendes se levantou. Encontrem o Lucas esta noite. No entanto, Lucas parecia já ter percebido o perigo. Quando a polícia voltou à Vila Esperança, ele não estava mais na casa abandonada onde costumava se reunir. Ele havia fugido pelos fundos, pegando carona na moto de um amigo e desaparecendo na estrada em direção a 7 Lagoas.
Seu Manuel, o homem que estava no canto da sala mais cedo, havia notado o comportamento de Lucas e relatou discretamente ao presidente da associação de moradores, que por sua vez informou a polícia. Agora a caçada havia começado. Mendes enviou 2 equipes, uma em direção às 7 Lagoas, outra para patrulhar os arredores de Belo Horizonte. Todos os postos de controle receberam a foto de Lucas. Cada veículo suspeito foi parado. No meio de sua fuga, Lucas olhou para o espelho retrovisor da moto velha em que estava. Seu rosto estava pálido, sua respiração irregular. Ele não sabia para onde ir, mas uma coisa era certa: a sombra de Arturo seguia a cada passo. E enquanto o medo dominava, a polícia se aproximava cada vez mais. O céu escureceu enquanto 2 equipes da polícia se dividiam, uma em direção às 7 Lagoas e outra a Belo Horizonte. A estrada estava deserta, iluminada apenas pelos faróis dos veículos que varriam a poeira no ar. O delegado Mendes sentou-se no banco da frente da viatura, seus olhos perscrutando cada moto que passava. Ele sabia que se Lucas conseguisse chegar a um grande terminal rodoviário, ou se juntar a algum grupo de criminosos em Belo Horizonte, a caçada se tornaria muito mais difícil. Enquanto isso, Lucas começava a perder a coragem. A moto que ele dividia com seu amigo Bruno, acelerava pela divisa de Coroado. O vento da noite feria seu rosto, tornando seus pensamentos caóticos ainda mais incontroláveis. Cada som de sirene à distância, mesmo que fraco, soava como um alarme que o perseguia. Lucas, para onde a gente tá indo, afinal? A polícia tava em peso lá atrás, perguntou Bruno, inquieto. Só continua. Pra longe daqui, gaguejou Lucas, sua voz quase sumindo. Eu preciso me esconder. Se eles me pegarem, eu tô frito. Bruno olhou para ele de relance, não satisfeito com a resposta. Lucas, o que você fez, cara? Lucas não respondeu. Apenas virou o rosto, encarando a escuridão da estrada, como se a noite pudesse engolir o pecado que ele havia cometido. Enquanto isso, a equipe policial a caminho de 7 Lagoas parou em um pequeno boteco na beira da estrada, após receber um relato de que 2 jovens passaram em uma moto velha, em alta velocidade. O dono do boteco se lembrava do rosto do passageiro de trás, pálido, nervoso e sempre de cabeça baixa. Mendes recebeu o relatório pelo rádio. É o Lucas, com certeza, disse ele firme. Todas as unidades, foquem na rota oeste. Não deem a ele espaço para manobrar. As viaturas imediatamente apertaram o cerco, as luzes vermelhas e azuis piscando, quebrando o silêncio da noite. Na moto, Bruno finalmente parou o veículo abruptamente na beira de uma pequena mata. Lucas, você tá maluco? Tá se escondendo do quê? Lucas desceu com o corpo tremendo. Sua respiração estava ofegante e seus olhos vermelhos pareciam selvagens. Eu não queria, disse ele em voz baixa, como se sussurrasse para si mesmo. Eu só precisava de dinheiro. Só precisava comprar aquela porcaria. Bruno o encarou, a compreensão começando a surgir em seus olhos. Então ele ficou em silêncio. Seus lábios tremeram. Então. Foi você que matou o cara. Lucas cobriu o rosto com as 2 mãos. Pela primeira vez, ele não conseguiu negar. Seu corpo tremia, seja pelo frio, pelo medo ou pelo remorso que chegava tarde demais. Você é louco, Lucas. Bruno recuou alguns passos com medo do próprio amigo. Não quero me envolver nisso. Eu tô fora. Bruno rapidamente ligou a moto e partiu, deixando Lucas sozinho à beira da mata. Lucas observou a moto se afastar e quando o som do escapamento desapareceu, a solidão o atingiu com uma força devastadora. Não havia abrigo, não havia amigos, não havia direção. Apenas o som dos grilos da noite que pareciam zombar dele. 15 minutos depois, o som de um motor de carro foi ouvido da estrada principal. Os faróis de uma viatura policial perfuraram a escuridão, apontando diretamente para onde ele estava. Um policial que observava a pequena mata ergueu uma lanterna e viu a sombra de alguém agachado debaixo de uma árvore. Delegado, tem alguém aqui. Lucas se levantou de um salto e correu para dentro do mato. A polícia o perseguiu.
Galhos batiam em seu rosto. O chão escorregadio tornava seus passos caóticos. Mas o medo lhe deu uma força estranha, fazendo-o correr mais rápido do que ele imaginava ser capaz. Pare, Lucas Almeida! Somos da polícia! O grito só o fez correr com mais pânico. Mas no meio da fuga seu pé tropeçou em uma grande raiz, fazendo seu corpo cair com força no chão. Ele tentou se levantar, mas as luzes das lanternas já o cercavam. Sua respiração estava acelerada, seus olhos selvagens como um animal encurralado. Mendes se aproximou lentamente, olhando diretamente para o rosto do jovem. Acabou, Lucas. Não há mais para onde correr. Lucas fechou os olhos. As lágrimas caíram pela primeira vez. Eu não queria matar. Eu só precisava do dinheiro, mas você matou, disse Mendes com firmeza. E agora você precisa assumir a responsabilidade. No silêncio da noite de Coroado, ouviu-se apenas o som das algemas se fechando, marcando o fim da fuga e o início da longa jornada em direção à justiça. O silêncio da noite de Coroado foi quebrado pelo som das algemas se fechando nos pulsos de Lucas. O vento da pequena mata soprava suavemente, como se testemunhasse o fim de uma fuga curta, mas cheia de pânico. Os policiais o guiaram para fora do matagal, enquanto as luzes da viatura iluminavam seu rosto pálido, sujo e coberto de arranhões de galhos. Dentro do carro, Lucas sentou-se encolhido, suas mãos tremendo violentamente. Ocasionalmente ele abaixava a cabeça até o queixo tocar o peito, como se tentasse se esconder do mundo exterior. Mas o medo que ele tentava enterrar só o sufocava ainda mais. O delegado Mendes sentou-se no banco da frente, seus olhos fixos na figura do jovem através do espelho retrovisor. Você pode ficar em silêncio, mas todos os seus rastros já são claros o suficiente, disse ele em voz baixa, mas firme. Vestígios de sangue, testemunhas, gravações e as provas que você deixou para trás. Você não pode mais negar. Lucas engoliu em seco com dificuldade. Eu não pretendia matá-lo. Eu só precisava de dinheiro rápido. Ele não suspeitou. Ele era um cara bom, e por ele ser bom, você achou que seria fácil enganá-lo, cortou Mendes com rispidez. É isso que torna este caso ainda mais doloroso. O carro percorreu as ruas escuras de Coroado. As casas já estavam fechadas. Alguns moradores dormiam, outros sentavam-se em suas varandas, aguardando notícias. O boato sobre o assassinato de Arthur já havia se espalhado, e a cidade esperava ansiosamente para saber se o culpado havia sido preso. Ao chegar na delegacia, Lucas foi levado para a sala de interrogatório. O cômodo era simples, com apenas uma mesa de madeira, 2 cadeiras e uma lâmpada amarelada pendurada no teto. Lucas sentou-se de cabeça baixa, as mãos ainda trêmulas. Mendes colocou várias provas sobre a mesa, a foto do boné vermelho, a sandália, o pedaço de tecido preto e a imagem da câmera de rua mostrando uma silhueta semelhante à de Lucas. Olhe para isto, disse Mendes, empurrando as fotos em direção a Lucas. O boné que Arthur usava naquela noite foi encontrado no local. Assim como a sandália que caiu quando vocês lutaram. Lucas balançou a cabeça rapidamente, como se rejeitasse a realidade. Eu só queria pegar a moto dele. Eu não sabia que ele reagiria com tanta força. Quando ele se virou, eu entrei em pânico. Eu peguei a tesoura e você o esfaqueou repetidamente, completou Mendes. Sua voz não se alterou, mas era fria como aço. Arthur tinha uma família, uma esposa que o esperava. Você entende isso? Lágrimas caíram dos olhos de Lucas, mas nenhum remorso poderia apagar a realidade. Eu errei, ele sussurrou. Mais do que um erro, Mendes fechou a pasta de provas. Isso é um assassinato. Fora da sala de interrogatório, alguns policiais ouviam a explicação da equipe de perícia. Os resultados fortaleciam a sequência dos eventos. Arthur recebeu uma chamada de Lucas para uma corrida, o buscou na entrada da Vila Esperança e foi levado para uma área deserta com a desculpa de esperar por alguém. Quando Arthur se distraiu, o ataque aconteceu, rápido, brutal e motivado pela necessidade de Lucas por dinheiro para comprar drogas.
A informação fez os policiais suspirarem pesadamente. Arthur era conhecido por ser bom, gentil, muitas vezes ajudando os moradores sem pedir nada em troca. Sua partida deixou uma ferida profunda em muitas pessoas. Quando o interrogatório terminou, Lucas foi retirado da sala. Mas antes de entrar na cela, uma mulher estava parada no final do corredor, Sofia, a esposa de Arthur. Ela estava acompanhada por 2 parentes e uma policial. Ao ver Lucas, Sofia deu 2 passos para trás. Seu rosto estava pálido, os olhos inchados de tanto chorar. Ela agarrou seu véu com força, como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. Por quê? Sua voz tremeu. Por que você fez isso com meu marido? O que ele te fez? Lucas congelou. As palavras de Sofia o atingiram muito mais profundamente do que qualquer interrogatório. Ele tentou falar, mas o som que saiu foi apenas um murmúrio quebrado. Eu não queria, mas você o matou, disse Sofia, seus olhos começando a lacrimejar novamente. Meu marido estava apenas trabalhando, só queria voltar para casa. Você tirou tudo isso. Mendes imediatamente sinalizou para que os policiais afastassem Sofia, pois ela estava prestes a desmaiar. Lucas baixou a cabeça, incapaz de encarar o rosto da mulher cuja vida ele havia destruído. Pela primeira vez, ele sentiu todo o peso de seu ato. Depois que Sofia foi levada, Lucas foi colocado na cela. A porta de ferro se fechou com um som que ecoou longamente. Aquele som parecia encerrar o capítulo de sua fuga e abrir o início da punição que ele enfrentaria. Mas para a polícia de Coroado, isso era apenas o começo. Eles ainda não sabiam que o caso de Arthur era apenas uma de 2 grandes tragédias daquele ano. E a próxima tempestade já estava se formando em São Félix do Oeste, na Bahia. Alguns dias depois que o caso de Arthur Gomes foi oficialmente encerrado e o autor preso, a atmosfera em Coroado lentamente se acalmou. No entanto, para o delegado Ricardo Mendes, a tranquilidade nunca durava muito. Ele sabia que o crime não conhecia pausas, e esse pressentimento se confirmou quando uma chamada de emergência veio de um estado diferente. Um caso de assassinato brutal em São Félix do Oeste, na Bahia. Mendes recebeu o relatório de um colega, o comissário Ramos. A voz dele era pesada, cansada e claramente lidando com uma situação crítica. Ricardo, preciso da sua ajuda. Estamos lidando com um caso incomum. A vítima, um vendedor de bilhetes do Jogo do Bicho, foi encontrada morta em um campo de soja colhido. A condição do corpo é terrível. Mendes ouviu sem interromper. Suspeitamos fortemente de latrocínio, mas a área do crime é remota. Quase não há testemunhas, e a vítima era conhecida por carregar muitas joias de ouro todos os dias. Suspeito que o autor observou a vítima por um bom tempo. Mendes suspirou. Você precisa de análise de padrão ou ajuda na cena do crime? Ambos, respondeu Ramos. Você é especialista em ler criminosos que se escondem por trás do silêncio. Mendes concordou em partir para a Bahia na manhã seguinte. Mas ele não sabia que este caso era muito mais complexo do que Ramos havia descrito. Na manhã seguinte, Mendes chegou a São Félix do Oeste, um pequeno vilarejo cercado por vastos campos de soja. Lá, ele foi recebido por uma atmosfera sombria. Moradores se reuniam, sussurrando com rostos chocados. A polícia mantinha um cordão de isolamento na beira de um campo que parecia não ter fim. O comissário Ramos se aproximou. A vítima se chama Elias Vargas, 67 anos. Vendedor do Jogo do Bicho, conhecido por ser honesto, mas também por guardar dinheiro e usar muito ouro. Mendes assentiu, depois olhou para o campo. Terra seca e marrom, pegadas fracas e no meio de tudo, um ponto escuro onde o corpo da vítima fora encontrado. Como eram os ferimentos? Perguntou Mendes. Muitos, respondeu Ramos com a voz baixa. Objeto contundente, golpes repetidos. Nenhum objeto de valor foi encontrado no corpo. 3 anéis de ouro e dinheiro em espécie desapareceram. Eles se aproximaram do local. Embora o corpo já tivesse sido levado, as manchas de sangue seco e as depressões no solo causadas pelos impactos ainda eram visíveis.
Mendes se agachou, examinando a posição da descoberta. Não há sinais de que a vítima tentou lutar. Então, por que o agressor atacou com tanta brutalidade? Murmurou ele. Ramos olhou para uma pequena estrada na beira do campo. Suspeitamos que o criminoso esperou a vítima passar no mesmo horário todos os dias. Seu Elias sempre saía por volta das 7 da manhã para recolher as apostas. Um padrão como esse atrai criminosos desesperados. Mendes assentiu. Isso foi um assassinato planejado, não espontâneo. Eles continuaram a investigação na casa de seu Elias. Lá, a família da vítima ainda estava em choque. Seu filho, Iravan, tentava fornecer informações. Meu pai nunca confiava em deixar dinheiro ou ouro conosco. Ele carregava tudo consigo. Dizia que era mais seguro assim, disse ele baixinho. Mendes entendeu. A escolha de carregar seus bens para todo lugar era um convite para um criminoso desesperado. Seu pai brigou com alguém recentemente? Ou havia alguém o seguindo nos últimos tempos? Perguntou Mendes. Iravan balançou a cabeça. Meu pai não tinha inimigos. Mas nas últimas semanas, um jovem era visto com frequência no boteco perto da estrada principal. Ele parecia observar meu pai. Nós não o conhecemos. Mendes trocou um olhar com Ramos. Isso é importante. Qual o nome dele? As pessoas o chamam de Felipe. Felipe Costa. O nome foi anotado rapidamente e colocado na lista de prioridades da investigação. O crepúsculo caiu quando a polícia retornou à cena do crime para garantir que nenhum vestígio havia sido perdido. Nesse momento, um velho agricultor se aproximou com passos hesitantes. Senhores, não sei se isso é importante, mas eu vi algo na noite anterior ao ocorrido. Ramos o olhou seriamente. O que o senhor viu? O agricultor engoliu em seco. Havia uma moto parada perto do campo. O piloto ficou sentado por um longo tempo, como se esperasse alguém. Pensei que ele estava apenas descansando. Mas agora tenho medo de estar enganado. Mendes perguntou imediatamente. O senhor se lembra de suas características? Jaqueta escura e ele fumava muito. Jogava as bitucas no chão. Essa informação fez o coração de Mendes acelerar. Ele fumava repetidamente esperando a vítima chegar. Ramos, disse Mendes com firmeza. Este não é um criminoso aleatório. É alguém que conhecia a rotina da vítima e a seguia de longe. Ramos assentiu. E agora temos um nome. Felipe Costa. No entanto, a caçada estava apenas começando. A noite em São Félix do Oeste caiu rapidamente, deixando apenas a luz fraca dos postes de rua e o som dos insetos dos campos. Dentro de um pequeno posto de comando montado perto da cena do crime, o delegado Mendes e o comissário Ramos analisavam cada novo relatório. O nome de Felipe Costa apareceu novamente em 2 relatos de moradores diferentes, e ambos descreviam a mesma coisa: um jovem inquieto, frequentemente sentado sozinho, que parecia observar os movimentos de seu Elias dias antes do crime. Parece que ele planejou isso há muito tempo, murmurou Ramos, massageando as têmporas. Mas ainda não temos provas físicas concretas. Mendes olhou para um grande quadro com fotos da cena do crime, um cronograma e um mapa da rota da vítima. Nós vamos conseguir a prova física. Um criminoso em pânico sempre deixa algo para trás. Não muito tempo depois, uma equipe retornou da varredura do campo com várias bitucas de cigarro encontradas ao longo da borda. Eram todas da mesma marca barata, frequentemente usada por fumantes pesados. Uma das bitucas ainda estava em bom estado, como se tivesse sido apagada às pressas. Recolham o DNA e levem isso para o laboratório, ordenou Mendes. Na manhã seguinte, eles procuraram informações sobre Felipe no vilarejo. O nome imediatamente fez alguns moradores se entreolharem com ansiedade. A dona de um boteco, Dona Maia, deu uma informação crucial. Felipe vinha muito ao meu bar. Mas ele não falava muito. Apenas sentava-se num canto, olhando as pessoas passarem. Algumas vezes, eu o vi observando seu Elias. Algumas vezes, perguntou Ramos. Dona Maia assentiu. 2 ou 3 dias antes do ocorrido.
Ele parecia estar esperando por algo. E quando seu Elias passou, seus olhos o seguiram até o velho desaparecer na curva. O depoimento adicionou mais peças ao quebra-cabeça, todas apontando para o mesmo nome. A polícia então foi até a casa de Felipe. O ambiente era silencioso. A porta da casa estava trancada por fora. Um vizinho explicou que Felipe raramente estava em casa. Ele era um bom garoto, na verdade, mas mudou ultimamente, disse o vizinho. Ele gostava de apostar em rinha de galo. Ouvi dizer que ele tinha muitas dívidas. As pessoas para quem ele devia já começaram a procurá-lo. Ramos assentiu. O motivo estava ficando claro. Quando a polícia forçou a entrada na casa, o interior estava uma bagunça. Havia roupas espalhadas, alguns bilhetes de aposta e uma jaqueta escura pendurada em um prego. Mendes a pegou. Isso corresponde à descrição da testemunha, disse ele. Mas o que realmente tornou o local importante foi uma pequena descoberta no canto do chão. Uma pulseira de prata fina, quebrada no fecho. Mendes a pegou com luvas. Ramos a reconheceu imediatamente. Isso é do seu Elias. A família disse que a pulseira não foi encontrada no corpo da vítima. Uma prova contundente finalmente apareceu. Em um instante a perseguição começou. Relatos de moradores diziam que Felipe fora visto na tarde anterior em uma oficina velha perto da divisa do município. Parecia nervoso e carregava uma grande mochila. A polícia correu para o local, mas a oficina estava vazia. O dono disse que Felipe só parou por um momento para perguntar a direção do terminal rodoviário. Ele parecia com pressa, disse o dono. Mendes abriu um mapa na viatura. Se ele está indo para o terminal, provavelmente pretende fugir para uma cidade grande. Mas qual terminal? O mais provável é o de Barreiras. É o maior, o mais movimentado, e tem muitos ônibus interestaduais. Sem perder um segundo, a equipe se dirigiu a Barreiras. No caminho, o rádio da polícia não parava, relatando cada moto e pedestre cujas características correspondiam às de Felipe. Cada relato acelerava a respiração dos policiais. O suspeito estava se distanciando, mas não o suficiente. Ao chegar no terminal, a multidão se tornou um grande desafio. Pessoas se acotovelavam com bagagens, crianças corriam e o som das buzinas era ensurdecedor. A polícia se espalhou mostrando a foto de Felipe para vendedores, motoristas de ônibus e seguranças. Um vendedor de bebidas finalmente disse: "Eu o vi. Ele comprou uma garrafa de água." O rosto dele estava tenso. "Faz uns 15 minutos." Ramos imediatamente pegou o rádio. "Fechem todas as saídas. Não deixem ninguém passar pelo portão principal." Enquanto isso, em um canto escuro do terminal, Felipe estava de pé com a mochila na mão. O suor escorria por sua testa. Quando ele viu a polícia entrando correndo na área do terminal, sua respiração ficou ofegante. A segunda fuga do dia estava apenas começando. A agitação do terminal pareceu se transformar em um labirinto que engolia todos os sons quando Felipe começou a se esgueirar entre as pessoas. Sua respiração era pesada, suas mãos apertavam a mochila com força, seus olhos selvagens procuravam qualquer brecha que pudesse levá-lo para fora do cerco policial. O barulho dos motores dos ônibus roncando tornava seus batimentos cardíacos ainda mais caóticos. Ele sabia que precisava de apenas uma pequena chance para saltar em um ônibus e desaparecer. No entanto, a polícia já havia se espalhado rapidamente. Eles fecharam os portões, bloquearam os corredores para a área de embarque e posicionaram agentes armados em pontos estratégicos. No meio da multidão, o delegado Mendes observava cada canto com um olhar aguçado. Sua experiência lhe ensinara que um criminoso encurralado sempre escolhe o caminho mais inesperado. Ramos o seguiu. "Ricardo, ele ainda deve estar aqui dentro. Vamos fechar todos os acessos aos banheiros, lanchonetes e salas de espera." "Concordo." "Mande os agentes revistarem as plataformas, uma por uma. Ele deve estar em pânico agora." Do outro lado do terminal, Felipe se esgueirou entre uma fileira de ônibus que esperavam seus motoristas.
Agachado ao lado de um pneu enorme, ele tentou acalmar a respiração. Droga, droga, preciso sair daqui, murmurou ele, quase inaudível. Os passos pesados de um segurança se aproximaram, fazendo-o prender a respiração. O guarda parou a apenas 2 metros de onde ele se escondia, olhou ao redor e continuou andando sem suspeitar. Felipe sentiu seu corpo quase desmoronar de tensão. Ele rastejou lentamente para trás de outro ônibus, em um local mais escuro. Por uma pequena fresta, viu que o portão principal ainda estava cheio de policiais. Fugir por ali era impossível. Então seus olhos captaram algo, uma cerca lateral que levava a um corredor de serviço, por onde os mecânicos entravam e saíam. A cerca estava entreaberta. Senhor! Eu vi alguém correndo perto da área de serviço dos ônibus, gritou um vendedor de passagens. Mendes se virou imediatamente. Para que direção? Para o corredor dos fundos, perto da cerca lateral. Sem esperar, Mendes e 2 agentes correram na direção indicada. Ramos seguiu por outro lado, fechando o cerco como uma rede. O corredor era estreito, iluminado apenas por uma luz amarelada fraca. O cheiro de óleo e o som de gotas de água tornavam a atmosfera ainda mais tensa. Felipe, já sabemos que você está aqui, gritou Mendes, sua voz ecoando. Renda-se. Fugir não vai te salvar. Nenhuma resposta, apenas o som de passos apressados. Felipe passou por uma pilha de pneus velhos, sua mochila balançando e dificultando seus movimentos. Quando chegou à cerca lateral, ele conseguiu empurrar a fresta. A cerca se abriu o suficiente para seu corpo passar. No entanto, quando ele estava prestes a sair, a luz de uma lanterna iluminou seu rosto. Parado aí, um policial estava do outro lado da cerca com a arma apontada. Em pânico, Felipe recuou e correu de volta para o corredor. Mas, do outro lado, Mendes apareceu com outros 2 agentes. Felipe Costa, a voz de Mendes era profunda e firme. Solte a mochila. Mãos para cima. Agora. Felipe parou. Seus olhos estavam selvagens como os de um animal encurralado. Sua respiração era ofegante e seu rosto estava molhado de suor. Sua mão tateou a mochila, como se quisesse pegar algo. Os policiais engatilharam suas armas. Não se mova. Mendes ergueu a mão, sinalizando para que ninguém atirasse. Felipe, disse ele com um tom mais calmo, mas ainda forte. O que quer que você tenha feito, sua vida não termina aqui. Mas se você resistir, tudo será muito pior. Alguns segundos se arrastaram. Felipe olhou para a cerca que não conseguiu atravessar, depois para o portão do terminal cheio de policiais. Não havia saída. Lentamente suas mãos começaram a tremer, seus olhos marejaram. Eu não queria matá-lo, sua voz falhou. Eu só precisava do dinheiro. Eu estava com medo. Eu não tenho ninguém. Solte a mochila, repetiu Mendes. A mochila caiu no chão com um baque surdo. Suas mãos se ergueram no ar. Em segundos, 4 policiais avançaram, algemando-o de forma rápida e segura. Gritos de alívio foram ouvidos de outros policiais atrás. Ramos se aproximou. A fuga acabou. Mendes assentiu lentamente. Agora é hora de ele assumir a responsabilidade. Em meio à agitação do terminal, Felipe foi levado, seu rosto pálido, seus passos vacilantes. Enquanto isso, a noite de São Félix do Oeste voltava a ficar calma, como se tivesse acabado de engolir um segredo sombrio. Na sala de interrogatório da delegacia de São Félix do Oeste, o silêncio era tão profundo que o tic-tac do relógio podia ser ouvido claramente. A luz branca refletia na mesa de metal fria. Felipe Costa sentou-se com as mãos algemadas, cabeça baixa, cabelo desgrenhado e o corpo ainda tremendo, resquício da longa perseguição no terminal. O delegado Mendes e o comissário Ramos entraram lentamente. Não houve gritos, nem repreensões. Foi o silêncio que tornou o ar na sala sufocante. Felipe, disse Ramos, em tom neutro. Não vamos repetir o que você já passou lá fora. Aqui só precisamos de uma coisa, a verdade. Felipe não respondeu.
Ele mordeu o lábio, contendo algo que se agitava em seu peito: medo, culpa e talvez arrependimento. Mendes abriu uma pasta com fotos da cena do crime, provas e anotações de testemunhas. Com calma, ele colocou a pulseira de prata encontrada na casa de Felipe sobre a mesa. O som do metal foi estridente. Isto pertence a seu Elias, disse Mendes. Foi encontrado na sua casa. Ninguém mais poderia ter colocado lá, a não ser você. A mão de Felipe se contraiu levemente. Ramos continuou. Sabemos que você foi visto observando a vítima com frequência. Temos testemunhas que o viram no campo na noite anterior ao crime. A bituca de cigarro que você jogou fora corresponde ao seu DNA. Felipe ergueu o rosto lentamente. Seus olhos estavam vermelhos e úmidos, não de raiva, mas de desespero. Eu não tinha essa intenção no início. No início? Mendes se inclinou para a frente. Isso significa que você planejou algo. Felipe cobriu o rosto com as mãos e respirou fundo, como se buscasse coragem no fundo de sua alma. Eu estava cheio de dívidas, sua voz falhou. Perdi no jogo. Meu dinheiro acabou. Os cobradores vinham todos os dias. Ameaçaram minha família. Eu não tinha mais ninguém. Eu vi que seu Elias sempre usava ouro, sempre passava no mesmo horário. Eu comecei a observá-lo. Ramos assentiu sem desviar o olhar. E então, eu só queria pegar o ouro dele, continuou Felipe, quase sussurrando. Esperei ele passar. Estava escuro. Eu me escondi perto da plantação. Quando ele passou, eu me aproximei. Pedi a pulseira. Mas ele reagiu. Ele gritou. Eu entrei em pânico. Ele parou, fechando os olhos com força, como se quisesse apagar a imagem. Eu peguei um pedaço de madeira que estava na beira do campo. Bati nele uma vez, 2 vezes. Depois não sei mais. Tudo ficou escuro. Eu fiquei com medo. Eu fugi. Um longo silêncio se seguiu à confissão. Mendes recostou-se, suspirando pesadamente. As palavras não eram uma surpresa, mas ouvi-las diretamente tornava tudo muito mais real. Felipe, disse Mendes em voz baixa. Você sabe que nada disso trará seu Elias de volta, mas sua honestidade determinará como você viverá sua vida a partir de agora. Eu não queria matar, soluçou Felipe. Eu só peguei o caminho errado. Ramos fechou a pasta de provas e se levantou. Todo mundo tem seus motivos. Mas motivos nunca apagam as ações. Fora da sala de interrogatório, a equipe preparava os documentos de prisão. A notícia da captura de Felipe se espalhou por São Félix do Oeste, trazendo um alívio para os moradores. Quando Felipe foi levado para a cela, ele passou por um corredor mal iluminado, escoltado por 2 policiais. Cada passo parecia pesado. Quando a porta de ferro da cela se abriu, ele foi colocado para dentro. A porta se fechou com um estrondo, um som que roubou a liberdade de um homem em um segundo. Felipe sentou-se em um canto. Em sua mente a imagem do rosto de seu Elias continuava aparecendo, despertando uma culpa que nunca terminaria. Mendes e Ramos ficaram do lado de fora da cela, observando de longe. Caso encerrado, disse Ramos em voz baixa. Mendes balançou a cabeça. Para nós, sim. Mas para a família da vítima e para aquele homem, ele apontou para a cela, tudo está apenas começando. O vento da noite da Bahia soprava pela janela estreita, trazendo uma sensação sombria. 2 assassinatos em 2 estados diferentes, finalmente resolvidos, mas deixando cicatrizes em todos os envolvidos. E por trás de tudo, uma mensagem silenciosa pairava no ar. O desespero é uma porta escura, e quem quer que entre por ela pode nunca mais voltar. Na manhã seguinte, o ambiente na delegacia de São Félix do Oeste ainda estava carregado de tensão. Embora o caso do assassinato de seu Elias tivesse sido solucionado, o aroma de café quente que subia das pequenas xícaras não era verdadeiramente apreciado por ninguém. Todos ainda estavam assombrados pelos eventos da noite anterior, a longa perseguição, o interrogatório e o som da porta de ferro que selou o destino de um jovem que perdeu o controle de sua vida. O delegado Mendes sentou-se com o comissário Ramos em seu escritório.
O relatório completo do caso começou a ser montado, provas físicas, a confissão do autor e os depoimentos das testemunhas. Os dois revisaram cada detalhe para garantir que não houvesse brechas que pudessem ser exploradas no tribunal. Precisamos garantir que todas essas provas sejam sólidas, disse Ramos. Casos como este, se não forem bem amarrados, podem ser desfeitos por um bom advogado. Mendes assentiu. O crime acontece quando a oportunidade e o desespero se encontram. Mas a prova não pode depender apenas da confissão do réu. Ramos fechou a pasta vermelha à sua frente. Felizmente encontramos a pulseira. E as bitucas de cigarro, acrescentou Mendes. Isso reforça que Felipe estava esperando a vítima antes do crime. Do outro lado da delegacia, a família de seu Elias acabará de chegar para recolher os pertences do falecido. O filho, Iravan, olhou fixamente para a pulseira de prata quebrada. Ele usava esta pulseira desde que eu era criança, disse Iravan com a voz embargada. Mendes se aproximou com respeito. Lamentamos muito o que aconteceu. Já prendemos o responsável. O processo legal seguirá seu curso. Iravan assentiu lentamente. Obrigado, delegado. Meu pai era um homem bom, mas teimoso. Pedimos a ele várias vezes para parar de andar com tanto ouro. Mas ele sempre dizia que o fruto do trabalho duro deve ser protegido por si mesmo. Havia amargura em sua voz. Mendes pousou a mão no ombro de Iravan. A perda de uma boa pessoa muitas vezes deixa a ferida mais profunda. A imagem de Sofia, esposa de Arthur, do caso encoroado, de repente veio à sua mente. Dois casos diferentes, dois estados diferentes, mas com a mesma dor, a confiança traída pelo desespero de um criminoso. Na cela, Felipe estava sentado em silêncio, olhando para o chão. Ele não dormiu à noite, apenas passou o tempo em um silêncio que fazia sua mente girar. Cada som de fora o assustava. Quando Ramos se aproximou do bloco de celas, Felipe ergueu o rosto. Havia um cansaço profundo em seus olhos. Amanhã você será transferido para a penitenciária da cidade, disse Ramos. Felipe assentiu lentamente. Senhor, a família de seu Elias. Eles querem me ver? Ramos balançou a cabeça. Ainda não é a hora. Felipe abaixou a cabeça novamente. Eu queria pedir desculpas. Mas nenhuma palavra é suficiente. Ramos olhou para o jovem por um longo tempo. Às vezes, o remorso não cura as feridas. Mas admitir o erro é a única maneira de começar a jornada de aceitar as consequências. Quando o sol começou a subir, uma pequena reunião ocorreu no final do expediente na delegacia. Mendes se preparava para retornar a Coroado. Ramos apertou sua mão com firmeza. Obrigado, Ricardo. Você chegou na hora certa. É o nosso trabalho, respondeu Mendes. Você faria o mesmo por mim. Ramos sorriu levemente. Dois grandes casos, duas motivações diferentes, mas o resultado é o mesmo, vítimas inocentes. Mendes olhou para fora da janela, para os vastos campos e o vento que soprava calmamente. O mundo muda, Ramos. O crime também muda de forma. Mas o que nunca muda são as consequências das más decisões. Ramos assentiu. E nosso trabalho é garantir que essas consequências estejam nas mãos certas. Enquanto o carro que levava Mendes para longe de São Félix do Oeste deixava a delegacia, o vento da manhã soprava pelas frestas do velho prédio. Ao longe, o campo que fora testemunha da tragédia parecia novamente silencioso, como se nunca tivesse guardado uma história sombria. Mas para aqueles envolvidos, a família da vítima, os investigadores e até mesmo o criminoso, a marca nunca desapareceria completamente. Porque todo crime deixa duas feridas, uma na vítima e outra naqueles que têm que viver com o remorso. Naquela manhã, o céu sobre São Félix do Oeste estava cinza e pálido, como se guardasse os resquícios da tristeza das noites tensas que haviam passado. A delegacia não estava mais cheia do frenesi da perseguição ou dos interrogatórios opressivos. No entanto, o silêncio que pairava era mais pesado do que qualquer som de sirene. Todos sabiam que a longa jornada deste caso estava finalmente chegando ao fim. O delegado Mendes estava no pátio da delegacia, olhando para os campos distantes que se estendiam em silêncio.
O vento trazia o cheiro de terra molhada e o farfalhar das folhas. Mas por trás daquela calma havia uma história que não seria esquecida por ninguém envolvido. Um assassinato nascido do desespero, a destruição de duas famílias e um jovem que perdeu o rumo de sua vida em apenas algumas decisões equivocadas. Na cela de detenção, Felipe Ramadã estava sentado abraçando os joelhos. Desde a madrugada ele mal se movera. Seu rosto parecia vazio, não porque não sentisse mais nada, mas porque havia culpa demais acumulada em seu peito. Cada segundo parecia um lembrete de que sua vida agora estava confinada por paredes frias e por uma escolha que não podia ser desfeita. Quando Ramos se aproximou, seus passos eram lentos, como se não quisesse aumentar a dor no coração do jovem. Felipe, disse ele suavemente, mas com firmeza. Hoje você será transferido para a penitenciária da cidade. O processo legal começará em breve. Felipe assentiu fracamente. Senhor, a família de seu Elias. Eles me odeiam? Ramos o olhou por um longo tempo. Eles perderam alguém que amavam. O ódio é natural. Mas o tempo, às vezes, muda muitas coisas. O importante agora é você aceitar que suas ações trouxeram consequências duradouras. Lágrimas escorreram dos olhos de Felipe, não um choro alto, mas um choro silencioso e cheio de arrependimento. Ele abaixou a cabeça. Se eu não tivesse sido tão imprudente, se eu tivesse pedido ajuda, se eu não tivesse escolhido esse caminho escuro. Ramos colocou a mão no ombro de Felipe. Este mundo está cheio de dificuldades, Felipe. Mas qualquer que seja o motivo, uma vida não volta. A chance de mudar só vem depois que você aceita a realidade. Na casa de seu Elias, a família da vítima estava na varanda, aguardando a chegada da polícia para entregar os últimos documentos antes do processo legal continuar. Iravan, o filho, olhava para a estrada que seu pai costumava percorrer todas as manhãs. O silêncio era cortante. Mendes chegou, trazendo os documentos e as provas que haviam sido devolvidas. Quando ele entregou a pulseira restaurada, Iravan a segurou com força, não como um tesouro, mas como o último pedaço da figura calorosa de seu pai. Obrigado, delegado, disse ele em voz baixa. Sabemos que nada pode trazer meu pai de volta, mas saber que o culpado foi preso nos permite dormir novamente. Mendes inclinou a cabeça em respeito. A justiça nunca apaga a dor, mas ajuda a fechar a ferida lentamente. O mais doloroso, delegado, é que meu pai nunca fez mal a ninguém, mas sua vida terminou nas mãos de alguém que se perdeu. Mendes respondeu em voz baixa. Às vezes os perdidos não são apenas os criminosos, mas também as pessoas que fecham os olhos para o sofrimento deles. No entanto, nenhuma dificuldade justifica o crime. Ao entardecer, quando Felipe foi levado para o veículo de transporte de prisioneiros, alguns moradores se reuniram em frente à delegacia. Eles não gritaram, não atiraram pedras, apenas olharam em silêncio, com uma mistura de decepção, raiva e pena. Felipe não ousou levantar o rosto, mas seus passos vacilaram quando ouviu a voz de uma senhora idosa sussurrar: "Que pena." Tão jovem, mas com o coração já perdido. A frase atingiu Felipe com mais força do que qualquer sentença. Quando a porta do carro se fechou, seu rosto foi visto pela última vez, pálido, cheio de remorso, mas também aceitando que sua vida agora teria que ser paga com um longo tempo na prisão. Enquanto isso, na viagem de volta para Coroado, Mendes olhava pela janela do carro. A luz do sol desaparecia lentamente, deixando para trás uma cor alaranjada e calmante. No meio da viagem, ele escreveu novamente em seu caderno: "Toda decisão tem uma sombra, e essa sombra sempre retorna." Ele fechou o livro e suspirou profundamente. O crime não é apenas sobre o criminoso, pensou ele, mas sobre todas as pessoas que perdem uma parte de suas vidas por causa de uma decisão errada. Por fim, ele sussurrou baixinho: "Espero que esta história faça alguém, em algum lugar, parar antes que seja tarde demais." E com isso os casos que abalaram duas cidades, Coroado e São Félix do Oeste, finalmente chegaram ao fim. Não houve vitória, apenas uma justiça silenciosa e uma lição